Ricardo, depois de hotéis e restaurantes, o veto à entrada de crianças chegou às festas de casamentos. Sem uma legislação específica, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer tornar essa prática abusiva. Quando a Luana tinha 3 anos de idade, a mãe dela quase brigou numa pizzaria. Ela fez amizade com outra menininha e elas começaram a correr em volta da mesa enquanto esperava o pedido. E na outra mesa que elas estavam rodeando, uma moça começou a brigar com elas, dando chilique mesmo, né? Foi bem constrangedor. Para evitar situações como essas, alguns restaurantes e hotéis do país proíbem a entrada de crianças. Esse hotel de luxo em Salvador, por exemplo, não aceita menores de 12 anos. Esse outro, no interior de São Paulo, recusa os pequenos nos feriados. Hoje não há lei no Brasil que diga claramente que é crime limitar a presença de crianças nos estabelecimentos comerciais, mas um projeto de lei quer que essa prática seja considerada abusiva. Enquanto isso, cada caso tem uma interpretação. Esse advogado explica que, segundo o ECA, nenhuma criança pode ser alvo de discriminação e que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode recusar uma demanda se for possível atendê-la. Se está restringindo a entrada da criança por uma questão de segurança ou de ele não ter capacidade de atendimento daquela criança, eu entendo que é normal. Se tiver uma discriminação, eu acho que é uma prática abusiva. Mas a moda de proibir as crianças em diferentes lugares só cresce. Essa assessora de eventos diz que o número de noivos que não permitem a presença de crianças em casamentos vem aumentando. E para ela, o motivo é a economia na hora de planejar o casório. A criança, ela a partir de 6, 7 anos, ela já voga como um pagante no evento, né? Quando existe um número considerável de crianças no evento, é importante que se pense neles. Para Fernanda, se o filho Benjamin, de 8 anos, não for convidado... Eu não iria. Onde o meu filho não é bem-vindo, eu não sou bem-vinda. Nesse sentido, ele é uma união entre duas pessoas que se amam, que se gostam, mas ele também é uma união entre duas famílias. E as crianças são parte dessas famílias. A lei não proíbe, mas não deixa de ser uma exclusão. E o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe toda e qualquer humilhação pública ou exclusão que não tenha um motivo de preservar a segurança. Na Europa é muito comum a exclusão de crianças de hotéis, aqui começou essa moda. Eu acho que são dois polos que precisam conversar. É um pouco estranho excluir crianças que são não apenas necessárias, mas o futuro deste país. Mas é também preciso lembrar que o fato de eu ter filhos ou adorar crianças não quer dizer que todas as pessoas tenham que amar crianças correndo e gritando em todos os ambientes. As partes não precisa do Estado. Eu acho que isso é muito importante, não precisa do Estado nessa questão. Nós temos um excesso de legislação. Não precisa haver uma lei dizendo se o restaurante pode ou não aceitar crianças. Ministro. Eu também concordo, é preciso ver com muito cuidado isso. Ele citou muito bem, Leandro Carnal, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a Constituição também, no artigo 227, assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, palavras da Constituição. Absoluta prioridade. Certos direitos, dentre os quais uma integração familiar e comunitária. Então, as crianças têm que se sociabilizar. Aristóteles, citado pelo eminente filósofo e historiador, dizia que o homem é um animal político, vive em sociedade, na polis. Ninguém vive, todo mundo convive.